Olá novamente. Nós já conhecemos os procedimentos. Agora nós vamos conhecer um outro tipo de subrotinas, as funções. Funções são subrotinas que realizam a tarefa definida dentro delas e, ao final, devolvem algum valor para o algoritmo que a chamou. Imagine que uma mãe pede para o seu filho para ir comprar uma caixa de leite no supermercado. O menino realiza toda a tarefa e, no final, ao voltar, entrega a sua caixa de leite para a mãe. Ou seja, a caixa de leite é o resultado da tarefa. Quando nós desejamos que uma subrotina nos devolva algum valor como resultado da tarefa que ela realiza, nós utilizamos as funções. A sintaxe das funções é muito parecida com a sintaxe dos procedimentos. Nós iniciamos com a palavra função e o nome da função. E, novamente, definimos uma lista de parâmetros separados por vírgula dentro dos parênteses. Uma novidade é que agora nós precisamos especificar o tipo de retorno da função, usando o sinal de dois pontos e um dos tipos de dados que nós já conhecemos: inteiro, real, caractere ou lógico. Aqui nós temos um exemplo de uma função chamada soma. Essa função soma dois números inteiros e devolve o resultado da soma para o algoritmo que a chamou. Assim como os procedimentos, as funções também devem ser declaradas dentro do corpo do algoritmo principal, antes do bloco var. Então vamos ver o passo a passo desse algoritmo para entender como a função funciona. Nós declaramos uma variável global chamada resultado. Essa variável é do tipo inteiro, e assim que o nosso algoritmo inicia, nós atribuímos a função soma a essa variável. Vamos entender como essa operação funciona. Nós já sabemos que quando eu faço uma operação de atribuição, só é realizada a atribuição final quando os operandos do lado direito são resolvidos. Do lado direito da atribuição, nesse caso nós temos uma chamada à função soma. Repare que essa chamada é exatamente igual àquela chamada feita a um procedimento. Nós escrevemos o nome da função, seguido da lista de argumentos entre parênteses. Nós já sabemos que uma função devolve um valor depois que finaliza. Então, o que estamos fazendo com essa instrução é dizer ao computador que ele deve pegar o resultado da função soma e armazená-lo dentro da variável global resultado. Para isso, nós temos que obedecer uma restrição. O tipo de valor que a função devolve e o tipo da variável que armazena esse valor têm que ser compatíveis. Nesse caso, a variável global resultado é do tipo inteiro e a função devolve um valor do tipo inteiro. Então, os tipos são compatíveis. E aí, a nossa função segue declarando uma variável local chamada resultado do tipo inteiro e atribuindo a essa variável a soma dos parâmetros de x e y. Finalmente, a função devolve o valor da variável resultado utilizando a instrução retorne. É esse valor retornado que vai ser recebido no algoritmo principal e colocado dentro da variável global resultado, que no final é escrita para o usuário. Então vamos fazer um exercício para entender como funcionam essas funções? O exercício é o seguinte: faça um algoritmo que calcule a soma dos números de 1 a x, sendo x um número informado pelo usuário. O resultado da soma deve ser calculado por uma função. Então nós vamos vir aqui no Visual G e começar, como sempre, declarando as nossas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada total para guardar o valor total da soma dos números e uma outra chamada máximo para representar aquele número x, que é o valor máximo da faixa de valores que eu quero somar, pelo que o meu exercício pediu. Essas duas variáveis são do tipo inteiro. A minha próxima tarefa é ler esse valor máximo. Então, vou escrever uma mensagem para o usuário, dizendo que ele deve digitar o valor máximo da soma. E logo abaixo, eu vou ler esse valor. E vou limpar a tela. Agora, eu preciso calcular a soma de todos os valores entre 1 e esse valor máximo que o usuário digita. O meu exercício disse que essa soma tem que ser calculada por uma função. Então, nós vamos começar a definir a nossa função.
Para definir a função, nós começamos usando a palavra função e depois nós damos um nome para a nossa função. Vou chamar a minha função de soma de AX. E dentro dos parênteses, eu vou colocar os argumentos que eu preciso para realizar a tarefa da função. Eu preciso saber qual é o valor máximo. Então, eu vou ter que receber aqui nessa função só o valor que é o máximo na faixa de valores que eu vou somar. Para ficar bem claro que o nome dessa variável que eu uso aqui na função não tem nenhuma relação com o nome da variável lá no algoritmo principal, eu vou fazer ela com um nome diferente. Vou chamá-la de limite aqui dentro, do tipo inteiro. Na sequência, eu tenho que dizer qual é o tipo de retorno da minha função. A minha função devolve um número inteiro, que é a soma dos números inteiros que eu estou recebendo. Vou fazer o meu fim função, e aqui dentro eu posso declarar as minhas variáveis e fazer as minhas instruções. Eu vou declarar uma variável para guardar a soma desses valores. Então vou ter que criar um bloco var e dentro dele vou criar uma variável chamada soma do tipo inteiro. E vou criar o meu bloco início também. Eu vou usar o para até faça para fazer a soma desses valores. Nós já sabemos que quando nós usamos o para até faça, nós precisamos de uma variável de controle. Então eu vou aproveitar aqui essa linha, vou declarar mais uma variável chamada i, que eu vou usar no meu para. E aqui dentro eu vou começar a criar o corpo da minha função soma. Então, para i de 1 até limite, faça. E fim para. Repare que o meu i começa de 1, porque o meu exercício diz que eu quero somar os números de 1 até o limite que o usuário digitar. Aqui dentro, eu vou atribuir a minha variável soma o valor que a variável soma já tem, mais o valor de i. A última coisa que eu preciso fazer aqui dentro da minha função é mandar retornar o valor que eu calculei. Então, eu vou usar a instrução retorne e vou mandar retornar a minha variável soma. Vou dar uns 2 espaços aqui no fim da minha função para deixar bem separado do algoritmo principal. E agora o que eu preciso fazer é chamar a função dentro do algoritmo principal e capturar o valor que ela devolve. Então eu vou vir logo aqui embaixo, vou pegar a minha variável total, vou fazer uma atribuição e do lado direito eu vou passar a minha função soma de 1 a x, passando o máximo como parâmetro. Finalmente, eu só preciso escrever o resultado dessa operação de volta para o usuário. Então, eu vou escrever soma, 2 pontos, fecho aspas, total, e fecho parênteses. Está pronto o nosso algoritmo. Vou mandar executar. Informe o valor máximo da soma. Vou informar o valor 10, soma igual a 55. Vou informar o valor 100, soma igual a 5.050. Então essa é a utilização da função. Realizar uma tarefa e devolver um valor para quem chamou. Então, faça aí os seus exercícios. Até a próxima.